Beleza, pessoal? Vamos então dar continuidade ao nosso curso intensivo Pronunciamentos Contábeis focado aí no exame de suficiência, o Conselho Federal de Contabilidade, os principais pronunciamentos contábeis que são explorados aí na prova, seguindo as tendências históricas e também perspectivas aí com base em todas as bancas, né, os principais pronunciamentos contábeis que são explorados. E nessa aula nós vamos estudar então o CPC 16, CPC 16, que trata sobre os estoques, muito bacana. Então esse pronunciamento, ele é, segundo o levantamento que a gente fez aqui, o pronunciamento historicamente mais explorado nos exames desde 2011. Então assim, muitas questões mesmo, todas as questões nós comentamos no curso extensivo e algumas questões nós vamos comentar agora na sequência, tá bom? Então vem comigo aqui na tela. Um CPC 16 estoques, galera. Vamos ver o que nós trouxemos aqui para a gente abordar esse pronunciamento técnico. Então nós temos aqui aquela tabelinha, quem aí já está antenado, né? Nós estudamos essa tabelinha, eu falei lá no CPC 04, né? Que era um top estudo triplo, que ele envolve CPC 04, CPC 16 e CPC 27, né? CPC 04, CPC 16 e CPC 27. Então, nós temos aí custos de aquisição, galera. É a mesma ideia lá do CPC 04. Envolve o quê? O preço de compra, impostos não recuperáveis, custos de transporte, frete, seguro, manuseio, outros custos diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. E aí você deduz descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes. E impostos recuperáveis, né? Lembrando que os impostos recuperáveis, eles são evidenciados numa conta específica. Então eles não entram no custo de aquisição dos estoques. Custos de transformação, pessoal. Custos diretamente relacionados com as unidades produzidas, então alocação sistemática de custos indiretos da produção, sejam fixos, sejam variáveis e que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados, tá bom? Então, os custos de transformação aí, esses custos diretamente atribuíveis envolvem toda essa alocação dos custos indiretos de produção, fixos, variáveis, sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados, né? Então, custos de aquisição, custos de transformação, porque nós temos aí estoques, né, adquiridos para comercialização, então aqui envolve mais esse contexto, e aqui no contexto da indústria, né, industrialização, a questão de estoque de matérias-primas, né, então tudo aquela locação sistemática aqui. Itens, segundo o CPC 16, que não são incluídos no custo dos estoques, itens que não são incluídos nos custos do estoque, galera. Quais são? Quais são os itens? Nós temos aí valor anormal de desperdício, valor anormal de desperdício. Então, o valor anormal de desperdício, ele não entra no custo dos estoques, tá bom? Então, valor anormal de desperdício. Gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo. Gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo. Então, também não é incluído. Perceba, pessoal, que o valor, só um detalhe aqui, o valor normal do desperdício entra no custo. Então, imagine lá uma chapa de madeira e aí você vai fazer uma mesa, né, redonda lá. Então, beleza, para cada chapa, né, nós vamos ter essa perda aqui, né? Isso aqui é uma perda normal. Então, o custo da chapa como um todo, mesmo esse percentual de perda aqui, é um percentual normal de perda, ele vai entrar no custo, né? Nesse caso, no custo de transformação, tá bom? Agora, imagina essa mesma chapa, vamos botar aqui embaixo, né? Olha aqui, ó, vamos usar isso aqui, olha que show. Essa mesma chapa aqui,
E aí o cara vem lá com a serrinha, né? Errou aqui, galera, essa parada, né? Então ele vai ter que fazer uma mesinha aqui, sei lá, um pouco menor talvez para aproveitar. Isso aqui é desperdício, né? Desperdício anormal. Então tudo que for anormal não vai ser reconhecido no custo. Ele vai ser reconhecido como despesa, vai a resultado, tá bom? Essa parte de anormal aqui cai bastante em prova. Gasto com armazenamento também não entra, a menos que seja tudo que for necessário ao processo produtivo, entra. Então, gasto com armazenamento, pô, a menos que seja necessário. Qualquer gasto que seja necessário ao processo produtivo vai entrar, tá bom? Então, gasto com armazenamento, regra geral, não entra. Despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu local em condições atuais. Despesas de comercialização, incluindo a venda e entrega dos bens e serviços dos clientes, também não entra. Tudo é como despesa, tá bom? Olha, aqui toma a nota dessa parada. Perdas normais apropriadas ao estoque, custos de produção. Perdas normais apropriadas ao resultado, despesa do exercício. Isso aí cai bastante em prova. Vamos ver, o que mais aqui? Uma questãozinha. Vamos lá, questãozinha de prova para a gente verificar como isso aí já foi explorado. Uma sociedade empresária comercializa equipamentos de informática. Comercializa equipamentos de informática. Beleza. E aí ela me dá diversas informações aí nesse sentido. Em 31/12 apurou o saldo da conta de mercadorias formado por 50 notebooks. Então, 50 notebooks. Olha que louco. Até então, o preço de venda praticado pela sociedade empresária era de 3.000 a unidade. Diante do engalhe do estoque desse modelo de notebook, a sociedade empresária realizou uma pesquisa de mercado. Identificou que seus concorrentes estavam vendendo o mesmo notebook por R$ 1.500. A unidade imediatamente reduziu seu preço de venda para esse valor. Os vendedores da sociedade empresária recebem 10% de comissão sobre as vendas. Na mesma data, caramba, questão gigante, né? A questão aqui bem bacana. Na mesma data, o fornecedor dos notebooks para a sociedade empresária foi consultado e informou que estava comercializando o mesmo modelo de notebook por R$ 800 cada um, no atacado. Considerando apenas informações apresentadas de acordo com o NBCTG 16 estoques, o CPC 16, a sociedade empresária apresenta valor contábil do estoque em 31/12/2016. Pessoal, essa questão a gente não tratou, né, desse ponto aqui, né? Mas é justamente ela que vai nos ajudar aqui a revisar esse ponto que cai muito, né? Esse ponto aqui, ó, do CPC 16, que a gente vai vamos até escrever, né, esse ponto. Os estoques, eles devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Então, valor de custo, vamos botar aqui no destacado, valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o maior ou menor? Dos dois, o menor. Esse itemzinho aqui cai muito, se não me engano é o item 11, né? Não lembro agora de cabeça, mas acho que é o item 11 do CPC 16. Os estoques serão mensurados o valor de custo pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Tá bom? E ela quer saber, a questão aí, solicita o valor contábil do estoque de notebooks em 31, né, do 12 lá de 2016. Tá bom? Então, pessoal, a gente precisa verificar qual que vai ser o valor contábil aí, a mensuração. É isso aqui, ó. O valor de custo ou o valor realizável líquido, dos dois o menor. Então, vamos lá. Qual é o valor de custo?
valor de custo aí. A banca forneceu já, né? Em 31/12/2006, apurou o saldo na conta do mercado no valor de 100 mil, né? Formado por 50 notebooks. Então, esse é o valor de custo, 100 mil. 100 mil. E qual é o valor realizável líquido? O valor realizável líquido, lembra lá que é o preço de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para a conclusão, né, dessa venda. Basicamente é isso. Preço de venda, vamos botar aqui, preço de venda, resumindo, menos custos dessa venda. Bem grosso modo, né? Para você entender. Então, preço de venda menos custos dessa venda. Então, a gente precisa identificar aí qual é o valor realizável líquido, pessoal. São 50 notebooks e ela fala o seguinte, ó. Tem, então, o preço de venda praticado na sociedade era de 3.000 a unidade. Diante do encalhe de estoques do modelo de notebook, a sociedade realizou uma pesquisa de mercado, identificou que seus concorrentes estavam vendendo o mesmo notebook por 1.500 a unidade. Então, o seu preço de venda para esse valor. Então, nós vamos utilizar esse valorzinho aí. Então, vamos lá. 50 notes vezes 1.500 vai ser igual, então, a 75 mil. 75 mil, tá bom? Esse é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, né? O valor vendido lá no mercado pelos concorrentes, segundo os termos aí da questão. Desse valor, pessoal, nós temos o seguinte, olha. Os vendedores da sociedade recebem 10% de comissão. Esse é um custo para que a venda ocorra, né? Então, a gente precisa reduzir esses 10% aqui, tá bom? Então, menos 7.500. Isso aqui é os 10% da comissão. 10% da comissão. Lembre-se, preço de venda menos custos dessa venda. Esse é o valor realizável líquido, não é mesmo? Então, 75 menos 7.500, o valor realizável líquido vai ser de 67.500. Tá bom? Beleza. 67.500. Valor de custo, 100 mil. E valor realizável líquido, 67.500. E aí você pergunta, tá parecendo o espanhol, né? Que você põe uma interrogação antes. E a diferença? Galera, aqui que entra a mesma ideia da recuperabilidade lá, né? O valor recuperável, no caso dos estoques, é o valor realizável líquido. Então, a diferença, nesse caso, a diferença é 32.500. Isso aqui vai ser reconhecido, esse valor vai ser reconhecido como perda, ou seja, o conceito de perda, né, está dentro da definição lá de despesa, como despesa lá no resultado. Então, reconhecido como perda, como despesa no resultado. Então, tudo aí. Agora a gente destrinchou. Agora é só ver o que tem aí nas opções. O valor contábil do estoque era de 40 mil? Não, né, pessoal? Dos dois, o menor. Então, é 67.500. Né? 40 mil? Não. 67.500? Sim. Pois deve-se reconhecer 67.500, pois deve-se reconhecer perda de 32.500, considerando-se o valor realizável líquido. Perfeito, gabarito, opção B. 135 mil, pois deve-se considerar o preço de venda atualmente praticado, líquido das comissões sobre vendas. Não. Cara, que questão boa é essa? 100 mil, pois deve-se considerar o custo de aquisição de 50 praticados pelos fornecedores. Não. Esse aqui é o custo de aquisição, mas como o valor realizável líquido é menor, nós vamos utilizar os 67.500, tá bom? Então vejo que esse mecanismo aqui de perda é a mesma ideia do CPC 01. Por que o CPC lá, né, 16, ele está fora,
né? Estoques está fora do escopo do CPC 01. Por quê, pessoal? Porque lá no CPC 01 ele fala em valor recuperável. No CPC 16 nós temos valor realizável líquido. Mas vejo que a ideia é a mesma. A ideia é a mesma, só muda as questões de nomenclatura. Então isso aqui não deixa de ser tipo um teste de recuperabilidade, né, aplicado no contexto do CPC 16. Belezinha? Show de bola. Vamos então para a próxima questãozinha aí. De acordo com a NBCTG 16, CPC 16, julgue os itens quanto à inclusão no custo dos estoques e em seguida assinale a alternativa correta. Então, questão da tabelinha lá. Tabela. Despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao local em condições atuais. Isso aí entra no custo do estoque ou não entra? Não entra, né? Então, isso aqui não entra. Despesa de comercialização, incluindo a venda e entrega dos bens e serviços aos clientes. E aí, pessoal? Entra ou não entra? Não, né? Também não. O preço de compra, os impostos de importação e os outros tributos. Sim, entra. Entra no custo. Então, põe aqui, ó, custo. 4. Os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis. Isso aí entra, né, pessoal? Sim, custo. 5. Valor anormal. Valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção. Isso aí não entra, né? Não entra. Feito. Então, olha aqui, não estão incluídos no custo. Não 5, não 2, não 1. Então, 1, 2 e 5 não estão incluídos. 1, 2 e 5, gabarito, opção D. Tá bom? Belezinha? Show de bola. Então, pessoal, essa questão aqui do CPC 16 é importante, pessoal, saber essa tabelinha, tá bom? Esse item, acho que é o item 11 do CPC 16, valor de custo, valor realizável líquido, dos dois o menor, a diferença ele vai ser tratada como uma perda e essa questão da tabelinha. Esses dois pontos, de longe, assim, são os mais explorados para fins de prova. Beleza? Vamos ver se tem mais questão aqui. Olha aí, mais uma questãozinha. Até porque isso aí já foi explorado bastante, né, no exame de suficiência. Uma sociedade empresária comercial realizou a aquisição de mercadorias para revenda. Ó, até aqui, pessoal, isso aqui é questão teórica do que entra e o que não entra. Outro tipo de exigência, foi por isso que a gente colocou aqui, é esse tipo de exigência em que tem valores, né? Mas é a mesma ideia. Ele vai pedir lá no final o custo de aquisição. Então, lá na hora da prova, você só vai colocando um maisinho do que entra e o que não entra. Tá bom? O que entra aí? O valor de aquisição, cadê? Tá aqui, ó, 1.000. Valor de aquisição, né? O preço de compra. Tem tributos aí não recuperáveis? Ó, não recuperáveis e não incluídos no valor de aquisição. Então, mais 200 aqui. Então, mais 200, mais 1.000, por enquanto. O que mais? Frete sobre a compra. Frete sobre a compra entra, né? Mais 400. Os tributos recuperáveis, se eles estão incluídos, né, no valor de aquisição das mercadorias, então eles precisam ser retirados. Tributos recuperáveis, 170. Então, isso aqui entra negativo aqui, ó, menos 170. Fechado? É isso, pessoal. Então, o custo de aquisição vai ser 1.000, 1.200, 1.600 menos 170. Custo de aquisição, 1.430.
tá bom? Por que é importante aqui, pessoal? Ele falou que está incluído, tributos recuperáveis incluídos, por isso que a gente deduz. Se ele só falasse tributos recuperáveis e não entrasse no mérito, então não entra, tá bom? Tem algumas questões que a gente massifica isso aí durante o nosso curso, né? Mas por isso que ele colocou aqui, ó, incluídos. Né? Se aqui não incluídos, por isso que soma. Ah, e se não aparecer não incluídos, incluídos, às vezes acontece, né? Se não aparecer, os não recuperáveis você soma. Soma, né? E os recuperáveis, se ele não falar nada, você não faz nada. Mas se ele falar que está incluído, aí você diminui. Beleza? Basicamente essa é a ideia. Então é isso, 1430, né? Gabarito, opção B. Vamos lá, próxima questão. Uma sociedade empresária importou mercadoria por um valor equivalente a 21.400. Foram gastos mais 2.421, com seguro e tarifas aduaneiras. Além dos valores citados, a sociedade empresária incorreu nos seguintes tributos, dos quais apenas o imposto de importação não é recuperável. Vamos lá, galera. E aí o que ele pede? O custo, né? Custo de aquisição. O que entra aí no custo de aquisição? Vamos lá. Preço de compra, 21.400, mais que nós tivemos aí? Foram gastos mais com seguro. Esses 2.421 entra somando também. Com seguro e tarifas, além dos valores citados, tá, beleza. Nós temos aqui imposto de importação. Esse ele vai entrar somando, porque ele é não recuperável, né? Apenas o imposto de importação é não recuperável. Então, ele entra somando aqui também. ICMS não entra, PIS, COFINS não entra, né? Porque eles são recuperáveis, tá bom? É isso que eu falei, ó. Ele não falou nada, galera. Tem muita gente que não entende isso. Se ele falar que é recuperável incluído, aí você diminui. Ah, nesse caso, professor, por que não diminuiu? Por quê? Porque ele não falou que está incluído, né? Ó, não incluídos. Ah, beleza, não incluídos. Não incluídos, não diminui. Por quê? Porque eles são reconhecidos em conta específica. Então, nós vamos ter lá uma conta. ICMS a recuperar. Nós vamos ter PIS a recuperar. COFINS a recuperar. Então, esses valorzinhos vão ser gerados nessas continhas aqui. Agora, se ele tivesse colocado aqui, ó, além dos valores citados, a sociedade brasileira incorreu nos seguintes tributos, os quais apenas o imposto de importação não é recuperável. Incorreu nos seguintes tributos aí, inclusos, né, nesse valor. Aí você precisaria tirar, mas ele não está falando que está incluso. Belezinha? É por isso que a gente precisa somar. Ele não falou nada. Foi aquilo que eu falei, ó. Não falou nada. Não recuperáveis soma. Recuperáveis. Vamos botar aqui, ó. Deixa quieto. Deixa quieto. Não falou sobre inclusão. Não inclusão. Então, qual é o que você vai fazer? Não recuperável soma, recuperável deixa quieto. Exemplo, essa questãozinha aqui. Ah, ele falou que tá os não recuperáveis não incluídos, então soma e os recuperáveis incluídos. Então você diminui, tá bom? Muitas dúvidas no fórum nessas paradas aqui. Então, se liga aí na parada. Então vamos lá, 21.400 mais 2.421 mais 8.337 com 35. O que acontece, galera? Primeira dica, 000035. Então o final tem que ter 35. Só com isso você já tira 2, né? Poderia até acontecer que se aqui tivesse 27, você nem precisa fazer a soma. Marca C, parte para a próxima e daí na prova você põe um R aqui, ó. Um R de revisar.
Se sobrar tempo, você revisa. Se não sobrar tempo, fica na paz que vai dar tudo certo. Não é mesmo? Olha ali. 0, 0, 0, 0, 35. Porra, só pode ser 35, tá bom? Aí você faz um cálculo de cabeça aqui, ó. 21 mais 2, 23 mais 8. Né? E vai chegar lá no valorzinho. Então nem precisa também somar todas as paradas. Mas eu sei que você é inseguro e vai fazer o cálculozinho. E vai demorar pra caramba e vai perder tempo e depois vai faltar um ponto. Não, brincadeira, né? Não vai acontecer isso. Mas uma coisa, pessoal, sério, uma coisa séria aqui. É essa questão do tempo. Então você precisa ganhar velocidade. Não adianta você ser o cara que sabe tudo aí, só que chega lá na hora da prova e acontece o seguinte: você vai que nem uma lesma resolvendo lá as questões. Chega no final, não dá tempo de resolver, tá bom? Então pega esses macetes, tudo um monte de zero. Então a questão lá tá com um monte de zero. Usa só os primeiros números. Corta todos os zeros, faz somas mais simples. Eu preciso somar e subtrair um monte de números. Então você soma tudo que precisa subtrair, né, e só faz uma operação. Tá bom? Então isso aí é várias dicas aí de matemática básica, mas que ajudam lá na hora da prova. E também lembrando, né, pessoal, que às vezes eu me esqueço, cara, é muito fácil. Vocês têm calculadora, velho, que troço barbada. Tinha até me esquecido. Porque assim, para concurso, não existe essa parada de calculadora. Então assim, realmente, assim, é muito fácil o exame de suficiência. Puta que pariu. Tinha até me esquecido dessa questão de calculadora. Então assim, esquece, é muito barbada mesmo. Mas assim, já estou preparando aqui, eu sempre falo, né? O exame de suficiência é só o começo. Então já estamos preparando aqui para um nível mais difícil aí de provas. Tá bom? Mas enfim, você vai ganhar tempo igual, porque não vai nem precisar digitar ali na calculadora. Tá bom? Digamos, né, se tivesse só uma questãozinha ali com o final 35. Ai, meu Deus do céu. Cara, o CFC dá para usar calculadora, velho. Surreal. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para slide. Beleza, mais uma questãozinha foi explorada. Um posto de combustível comercializa por mês aproximadamente 100 mil litros de etanol. Em determinado momento constatou um índice de evaporação de 0,5 desse produto. O Conselho Nacional considera normal um índice de até 0,6. Tá bom? Então isso é uma perda normal, a perda que ocorreu lá de 0,5. Segundo a especialista de estoques, o valor decorrente da evaporação é considerado um desperdício ou não? Não é um desperdício, né? Tá dizendo aqui que é 0,6, perda normal, não é desperdício. Desperdício é perda anormal. Um passivo será reembolsado do fornecedor, visto que a evaporação é conhecida até pelo Código Tributário Nacional. Nada a ver, né? Uma perda de operações descontinuadas só pode ser contabilizada no período em que for formalmente confirmada a evaporação por meio de medição. Não. Uma redução no resultado do período, visto que a evaporação é considerada normal e deve ser baixada do estoque periodicamente. Então, todas as perdas de estoques elas vão ser reconhecidas no período em que a redução à perda ocorrerem. Tá bom? Então, ficamos aqui com a opção D, né? Desperdício não pode ser contabilizado, não. Um passivo ser reembolsado, nada a ver, uma perda de operações. Uma redução no resultado do período, visto que a operação é considerada normal e deve ser baixada do estoque periodicamente. Então, num primeiro momento, ele é reconhecido no estoque e depois baixado. Não ficou muito boa essa questão, vamos combinar, né? Mas sim, por exclusão, a mais interessante é a opção D. Isso acontece bastante. Então, você está lá no exame de suficiência, essa questão aqui essa opção D aqui não é das melhores, né? Porque a gente viu lá que perda normal vai para estoque. Ele está falando que vai uma redução no resultado, visto que a operação considerada normal deve ser baixada do estoque periodicamente. Tudo bem,
né? Mas no primeiro momento ele é reconhecido no estoque, depois sim vai ser baixado do estoque periodicamente. Então não ficou muito claro. Mas vocês viram que as 3 primeiras opções estão bem erradas, né? Nada a ver a operação descontinuada, passivo, ser reembolsado do fornecedor e desperdício. Então lá na hora da prova marca mais bonitinho ali. Isso acontece muito, não é só no exame, qualquer prova de contabilidade vai ter uma questãozinha nesse sentido, tá bom? Então vai excluindo ali, por exclusão, chega naquela opção mais interessante ali. Não fica brigando com a banca, passando raiva, não. Você precisa lá dos 25 pontos, então vida que segue, né? Se der qualquer problema, a gente entra lá com os recursos e geralmente, quando está muito gritante, a banca acaba aceitando, né? Acatando os recursos. Dificilmente tem um exame de suficiência que não tem questão anulada. Tá bom? Vamos lá? Mais uma questãozinha aí. De acordo com as definições constantes do MSTG 16 R1 estoques, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos e em seguida assinale a opção correta. Os estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para venda ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços. Pessoal, essa é a definição de estoque. Então, certíssimo isso aí. Então, é a definição de estoque. Veja que o estoque pode ser de três paradas aí, pessoal. Primeira, aqui, ó, ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios. Então, esse é o primeiro tipo de estoque. Tá bom? O estoque foi lá, adquiriu uma TV por R$1.000 e vai vender por 1.200, né? Estoque de televisão, nesse caso. Uma empresa lá de comércio de produtos eletrônicos, tá bom? Então, ativo mantido para venda no curso normal dos negócios. Segundo tipo, B aqui, ó, em processo de produção para venda, ou na forma de materiais e suprimentos a serem consumidos. Então, em processo de produção para venda. Matéria-prima lá em processo de produção, tá bom? Então, é isso aí. Ou, terceiro tipo aqui, C, né? O terceiro tipo, nós temos o seguinte. Terceiro tipo, ele na forma de materiais e suprimentos serem consumidos e transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Também envolve a questão de matéria-prima, né? Só que em outra perspectiva, que também relacionando a prestação de serviços. Veja que existe estoque de serviços, pessoal. Existe, sim. Ó, na forma de materiais e suprimentos serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Então, existe a figura de estoques de serviço. Não é muito comum, mas existe. Definição de estoque, então, envolve essas 3 paradas aí, segundo o CPC 16 e o NBCTG 16. Tá certinho essa parada aí. O bom é que a gente já revisou a definição de estoque. Segundo item, valor realizável líquido do estoque, a gente sabe que é o preço de venda deduzido dos custos. Então, tá perfeito isso aí. É o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido os custos estimados para sua conclusão e os gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Certíssimo. Então, nós já temos aqui VV, já temos o gabarito, né? Opção D. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda do ativo, que seria pago pela transferência passiva, uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Perfeito. Então, a gente já sabe aqui que tá vendo, né? É essa a definição aí de valor justo. Detalhe que eu não lembro, né? Que essa definição tá no CPC 16. Né? Valor justo tá lá no CPC 46. Mas, enfim, né? Tá certa essa definição aí. Gabarito, opção D. Questãozinha da Consulplan. Questãozinha aí da Consulplan, explorada, né, lá nos idos de 2012. Vamos lá. Em 31 de dezembro de 2011, uma empresa apresentou os seguintes produtos de estoque. Produto, unidade, valor unitário, produto A 50, B 50, valor unitário 70,
valor unitário 90. Sabendo que nesta data o valor realizável líquido de cada produto é de 80. Qual deve ser o procedimento da empresa quanto ao valor do estoque? E aí, meus camaradas? Vamos lá. Valor realizável líquido de cada produto é de 80. Então, põe aqui, ó. Valor realizável líquido, 80. Né? Custo ou valor realizável líquido dos dois, o menor. Então, aqui você vai utilizar o 80 e aqui você vai utilizar o valor realizável líquido. Então, no B você vai utilizar o valor realizável líquido. No A, o valor de custo. Né? Então, a empresa deve ajustar apenas o custo do produto A? Não. A empresa deve ajustar apenas o custo do produto B em seu balanço patrimonial. Sim, vai ter um ajuste, né? Justamente porque o valor realizável líquido é de 80. Então, a diferença aqui de 10 vai ser lançado como perda no resultado. Então, nós vamos ter aqui um ajuste de 10, no caso do B. No caso do A, não faz nada, né? A empresa deve ajustar apenas o custo do produto bem em seu balanço patrimonial. A empresa não deve efetuar nenhum tipo de modificação dos valores. A empresa deve trazer os valores dos produtos A e B, o valor ajustado em seu balanço patrimonial. Não, somente do B, não é mesmo? Somente do B. Belezinha? É isso, galera. Show? Tá valendo? Show de bola. Então aqui, só dar uma olhada na tela aí, ó, CPC 18. Então, fechamos a nossa abordagem do CPC 16 estoques. Vamos lá. Em um minuto, o que você precisa saber sobre o CPC 16 estoques? Primeiro lá a questão da definição, pode cair alguma coisa nesse sentido, nós vimos ali, né? Sem maiores problemas, mas o que mais cai, galera? Aquela tabelinha do que entra no custo de estoques, o que não entra, né? Então, preço de compra não recuperável, aquela ideia ali do recuperável, não recuperável, que gera muita dúvida. Então, se liga nessa parada, resolve todas as questões que nós colocamos lá no nosso material PDF. CPC 16 tem que ser estudado e reestudado, né? Se der tempo aí 2 vezes, né? Faça as questões, resolva todas as questões, não tem somente essas. Obviamente nós temos aí dezenas e dezenas de questões, é o CPC mais explorado historicamente desde 2011. Então faça todas as questões aqui, só alguns exemplos, né, que nós pensamos nesse sentido. Então aquela tabelinha tem que saber, até porque ela cai lá no CPC 04, cai aqui no CPC 16, cai no CPC 27 ativo imobilizado. Muito importante aí para a prova, portanto, ok? Além disso, galera, o que mais nós vimos aí? A questão, né, do custo, valor realizável líquido dos dois o menor. Tá bom? A diferença é realizando um ajuste que vai para resultado. E nós vimos aí questãozinha bem bacana nesse sentido para ilustrar essa perspectiva. Sabendo essa parada, acho que é o item 11, custo, valor realizável dos dois o menor. Sabendo a tabela, definição de estoque, cara, você resolve aí praticamente qualquer questão, né? A maioria das questões se concentra nesses itens. Obviamente que tem diversos detalhes que nós não vamos entrar aqui no curso intensivo. Isso aí você vai ler lá o material em PDF. Nós temos um vídeo que trata de todos os detalhes, enfim, um ponto aqui, outra palavrinha aqui que pode ser explorada numa questão teórica, né? Treinamento difícil, combate fácil. Vamos estudar bem aí o CPC 16, que ele é bem bacana de ser explorado, né? Muito provável um ponto na sua prova sobre CPC 16. Fechamos então o CPC 16 e na sequência vamos estudar o CPC 18, investimento em coligados e controlados, também é um pronunciamento bastante interessante ser explorado aí na sua prova. Bons estudos, um forte abraço, fé na missão que vai dar tudo certo. Valeu!